A paz do Senhor Jesus. Se você também é aquela pessoa que vive com medo, com aquela dúvida de que Deus não te ama, de que você não vai morar no céu, de que não adianta mais para você, fique aqui comigo nesse vídeo que eu vou falar um pouquinho da minha experiência e eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Amém? Nós vamos falar hoje sobre Romanos, lá no capítulo 8, no versículo 1. Aqui em Romanos, no capítulo 8, no versículo 1, deixa muito claro quando a gente começa a ter uma nova vida com Cristo. Quando nós decidimos chegar até a Cristo, aqui fica muito claro o que nos acontece a partir daí. Amém? E a gente vai evitar de ficar se culpando, rejeitando a graça de Deus. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 1 está escrito: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse versículo, ele é tão profundo que assim, eu demorei muito tempo para entender esse versículo e aceitar o que está nele. Porque Cristo nos fala que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando nós estávamos longe da presença de Deus, vivendo ao nosso bel prazer, nós não tínhamos essa consciência. Quando nós aproximamos de Deus e resolvemos a ter uma mudança, a gente começa a ter dentro de nós sentimentos de culpas. A gente começa a sentir aquela dor de amar muito a Deus, mas a gente sempre tem algo ali dentro de nós que rejeita aquela graça. A gente chega a pensar que a gente errou demais, que a gente pecou demais e acaba criando leis que não estão na Bíblia. Eu falo para vocês porque eu já vivi isso. Eu já vivi isso. Deus sabe no meu coração como que eu amo, como que eu o amo. E eu passei um bom tempo da minha vida, eu mesma, ditando decretos para mim, como se eu não merecesse aquilo ali. E devido, claro, a gente escuta muitas outras pessoas que segue direitinho, fala direitinho o que está na Bíblia, mas essas pessoas, muitas delas, ainda andam debaixo da lei. E de certa forma, a gente tem sim que obedecer à lei, os mandamentos do nosso Deus, mas nós não podemos rejeitar a graça, porque senão aquele sacrifício que Jesus fez, ele se torna inválido para nós. Então, aqui em Romanos, fica muito claro. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Você precisa crer nisso. Se você hoje vive algo parecido, você já fica ali, chega na presença de Deus com o coração apertado, pensando que Jesus não te perdoou, as pessoas vão continuar te julgando? Vão continuar te julgando. Por quê? Porque o inimigo, ele conhece a Bíblia. Então ele sabe desse versículo aqui. E ele sabe que nós, diante da nossa fraqueza, a gente mesmo cria isso na nossa cabeça. A gente começa a se condenar. A gente vai para a presença de Deus e não consegue fluir. Passa ano, entra ano e a gente fica no mesmo lugar. Isso é uma astúcia dele. Ele faz as pessoas sentir isso. Porque o que acontece? Muitas pessoas até creem no sacrifício de Jesus, mas eles ficam ali rejeitando aquela graça. E se você vai para a presença de Deus e você não se perdoa, você precisa se perdoar. Quando você se arrepende de todo o seu coração, Deus libera o perdão para você. Mas você também precisa se perdoar. E a gente tem essa dificuldade. Porque quando nós pecamos contra o nosso Deus, nasce um sentimento de culpa tão grande na nossa cabeça, tão grande que se você não tiver um domínio próprio, não pedir a ajuda do Espírito Santo, você não consegue se libertar daquela culpa. Mesmo Jesus te mostrando aqui na Bíblia que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. A nós, seres humanos, nós vamos sempre continuar pensando que Deus
tá sempre ali chateado com a gente em algum ponto. E a gente precisa arrepender dos nossos pecados. A gente não pode errar pensando assim, depois eu vou pedir perdão e vai ficar tudo certo. Cuidado, porque aí é onde que tem o problema. Porque Deus até te perdoa mesmo. Porque Deus, ele é perdão. Mas você vai conseguir te perdoar? Você vai conseguir seguir a sua vida debaixo da graça de Deus? E aí é onde que mora o perigo. Então, hoje é tempo da graça. Hoje é tempo de eu e você arrepender dos nossos pecados e aceitar viver debaixo dessa graça maravilhosa. E não errar mais. O que passou, já passou. Vai aparecer inúmeras pessoas para jogar na sua cara. Isso é fato, isso vai acontecer. Por quê? Porque são pessoas que o inimigo vai levantar para jogar na sua cara, porque ele sabe. Você acha que ele também não se arrependeu de ter feito o que fez? Ele morava lá no céu com Jesus, com o Pai Todo-Poderoso, aí nasceu dentro dele aquele desejo de querer ser igual a Deus, ser maior do que Deus. Ele pecou contra Deus Todo-Poderoso, e aí o que aconteceu? Ele foi jogado fora. E você acha que ele não se arrependeu? Só que para ele não tem mais jeito. Ele sim já é condenado. Você não. Você ainda tem tempo de se arrepender, de se posicionar e parar de ficar enchendo a sua cabecinha de tudo que você sai ouvindo por aí. Passa a ler a Bíblia. Enquanto eu ficava ouvindo demais o que algumas pessoas falavam, claro que eles falam coisas até que tem dentro da Bíblia, só que eles levam ali muito debaixo da lei e eu começava assim a sair fora da graça. Então eu tive muitas atitudes perdendo a graça de Deus. A minha vida não andava. Eu rodava e estava no mesmo lugar. Aquele sentimento de culpa, aquela coisa assim, nossa, pra mim não tem mais jeito. Por que que eu fiz isso? Por que que eu ficava isso, gente? Eu ficava me perguntando por que que eu tinha feito aquilo. Aí eu ficava assim, ai, se eu pudesse voltar atrás, eu não faria isso. Mas tem coisa, meu amado, que a gente faz e não tem como voltar atrás. Então, por isso que eu te digo, se você está aí prestes a tomar qualquer atitude que fere o princípio, o mandamento do nosso Deus, pare agora, reflita e não faça isso. Não faça isso, porque esse sentimento de culpa, ele vai entrando aí na nossa vida e a gente precisa tomar cuidado quanto a isso. Outra parte aqui na Bíblia que nos ajuda a entender que quando nós arrependemos de verdade, não importa o que as pessoas falam, o que as pessoas pensam, que é verdadeiro e está escrito aqui na palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é verdadeira, ela é eficaz. Veja o que está escrito lá em Isaías 43, lá no versículo 25. Olha só o que Deus declara para você hoje. Eu mesmo sou o que apaga as suas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro. Então, se você se arrependeu, se você se chegou diante de Deus e você quer uma nova vida, você quer um novo recomeço, Deus tem para você. Não importa o que você já fez, qual foi o tamanho do seu pecado, do seu erro, não existe. Isso para Deus não tem importância. O que é importante para o nosso Deus é o seu arrependimento verdadeiro. É a sua sinceridade, é o que está no seu coração, mas é de verdade, não é da boca para fora. Então a gente precisa mudar, como eu já falei anteriormente, mudar de dentro para fora. E a gente vai viver em um mundo de tão escassez de pessoas maldosas, pessoas que vai ficar ali jogando na nossa cara. Porque são pessoas que trabalham para o seu adversário. Ter essa liberdade de chegar diante do nosso Deus com o coração arrependido e não fazer aquilo mais. E seguir ali um propósito que Deus tem para a sua vida, viver as promessas de Deus. Não só aqui nessa terra, mas quando nós chegarmos lá no trono, nós temos essa liberdade de poder abraçar o nosso Jesus. Nós não podemos caminhar neste mundo sem saber para onde nós vamos.
sem ter certeza de que nós realmente somos salvos. A gente precisa ter certeza do que nós estamos fazendo. Porque a palavra de Deus, ela nos dá essa certeza. Porque aqui está muito claro: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vocês podem observar que todas as palavras, ela tem uma condicional, que não andam segundo a carne. Você não pode, se arrepende, chega diante de Deus, mas não pode mais andar segundo a sua carne, segundo os seus desejos, fazer as mesmas coisas que você fazia. E você vai mudar da noite por dia? Não vai, porque é um processo. Você precisa da ajuda do Espírito Santo. Você precisa buscar muito de Deus, porque não é fácil, gente. Eu falo com vocês, às vezes as pessoas pensam, vou viver a minha vida e depois eu mudo. Cuidado com isso, cuidado. Porque a gente carrega umas sequelas tão grandes na nossa vida e a gente chega nesse ponto aqui, mesmo estando escrito que se você arrepender, você não é mais condenado, Jesus realmente te perdoou, ele não lembra dos seus pecados, mas a sua mente, então não brinque também com a sua mente. Talvez você possa não conseguir controlar a sua mente. Então, isso é muito sério. Onde que na escritura está escrito que você tem que viver condenado, se condenando aqui na sua mente, uma vez que você se arrependeu, já foi perdoado, você recebeu ali o perdão do nosso Jesus? Onde que tem isso na Bíblia? E ainda existe pessoas que vão te condenar, mas você não pode aceitar, você não pode se alimentar disso daí. Você tem que se alimentar da palavra, porque o que vai te trazer força para você seguir de onde você está, não importa o que você já fez, importa é o que você vai fazer de agora para frente. É olhar para Cristo e receber ali o perdão e a graça. E viver um dia após outro buscando ao Senhor de todo o seu coração. Vivendo em espírito e não mais na sua carne. Viver no espírito é ser submisso a Deus. É fazer a vontade de Deus. Você vai parar de fazer as suas coisas. Vai parar de pensar esses pensamentos que não são de Deus para viver no espírito. Você vai viver direcionado pelo Santo Espírito, que mora dentro daquele que realmente se arrepende e quer ter vida com Cristo. O Espírito Santo mora dentro de você. A culpa não vem de Deus. A culpa, ela vem, é da nossa consciência mesmo. Não é legal a gente experimentar, eu vou pecar e depois eu me arrependo. Não faça isso. Muda de verdade. Não importa o que as pessoas vão falar de você. Tem gente que vai te dar tanto nome, vai te chamar de pessoas cheias de religiosidade, vai dizer que você tá perdendo o seu tempo, que você tá perdendo a sua vida. Não dê ouvido. Você sabe que não tá perdendo, você está ganhando, porque viver com Cristo é muito lucro. Morrer com Cristo é um lucro assim, não dá nem para fazer as contas, gente. Talvez hoje essa seja a dor que você tá sentindo. Aquela dor de achar que você não é digno, que você não merece o perdão de Deus. Mas hoje eu te falo em nome de Jesus, porque está escrito aqui no livro de Isaías que eu mesmo sou o que apaga as suas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro. Está escrito, é palavra de Deus, e a palavra de Deus ela não volta vazia. Tome posse dessa palavra. Quando nós vivemos com esse sentimento de culpa, a gente não consegue orar direito. A gente não acredita, a gente fica ali repetindo e acaba se tornando em vãs repetições. Porque quando eu falo para Deus algo que eu mesmo não acredito, que eu duvido, então eu estou pecando, porque eu estou ali repetindo e aquilo vira uma vã repetição. Não vai te trazer nada, não vai te trazer fruto nenhum. A fé e a culpa, elas não podem viver juntas. Você precisa se arrepender dos seus pecados, aceitar o perdão de Deus e verdadeiramente viver em espírito.
A fé e a culpa, elas não podem andar juntas. Não é possível. Diante da luz da Bíblia, não é possível. Quando nós não nos perdoamos, a gente vive com aquela sensação horrível de que errou demais, de que não dá tempo mais. E aí você vai só se afundando, vai só se enfiando na lama. Porque isso é trabalho do adversário das nossas almas. Olhar para nós e dizer que nós não merecemos. É como eu disse, tem pessoas que vão olhar para você e vão te julgar. Não vão esquecer do seu erro. Vira e mexe, vai aparecer gente, para jogar ali o que você fez. Mas não, você precisa selar a palavra de Deus no seu coração. Viver isso daqui. Porque aí você vai ter força. Quando alguém chegar perto de você para dizer, ai, você fez isso e isso e agora acha que virou santo. Aquilo não vai te afetar. Você vai olhar para aquela pessoa e você vai conseguir ter visão. Você vai ver aquilo ali, ó, é o inimigo das nossas almas, que usa pessoas próximas de nós para estar fazendo isso. Então a gente precisa aceitar e viver a graça de Deus. Não fique aí arrumando decretos para você mesmo. Aceite a graça de Deus hoje na sua vida. Arrependa-se dos seus pecados e recomeça hoje, agora, neste exato momento. Não espera para amanhã, não espera resolver alguma pendência que você talvez tenha neste momento. Deixa que o Senhor vai te ajudar a resolver essas pendências também. Amém? Deus abençoe. E se essa palavra falou no seu coração, compartilhe com alguém que você também acha que ela precisa ouvir isso e vamos juntos semear a palavra do nosso Deus. Amém? Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.